Bom, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu artigo Recebimentos do Governo Federal e os Índices de Desenvolvimento Humano, um estudo em municípios do estado de São Paulo. Os autores sou eu, Vanessa Soriano Barbuto, e meu orientador, Andrei Aparecido de Albuquerque, ambos da Universidade de São Carlos, né? Então, como introdução, a gente fala um pouco que as receitas públicas, né, são importantes, né, para que os governos consigam executar as ações que eles planejaram, né? Existem alguns instrumentos de gestão e são importantes, né? Então, quanto mais receita, mais projeto, né, sendo realizado, né? E investimento em áreas sociais ainda não tem um percentual muito alto, né, nas receitas recebidas, né? Muito mais saúde, educação, ainda não tem, mas existem, tá? E assim, o período pós-pandêmico, né, ele é um período de um desafio grande, né? A gente ainda está se recuperando da pandemia. Então, recebendo mais recurso e fazendo uma gestão mais eficiente, a gente consegue fazer melhores projetos para o poder público, né? E cada vez mais a gente percebe que os recursos do governo estadual e municipal estão cada vez mais escassos para os municípios. Então, assim, qual que é o objetivo desse artigo? Né? Desenvolver e testar um modelo relacionando as variáveis de recebimento do governo federal e índices de desenvolvimento humano. Né? Então, primeiramente, esse estudo vai verificar todos os recursos recebidos pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social dos três municípios de três municípios, que são Marília, Araraquara e São Carlos, no ano de 2019 e 2021. Não fizemos 2022, porque 2022 ainda é um ano não fechado, tá? Na ocasião que esse artigo foi escrito. E depois disso, da gente fazer essa correlação, a gente construiu esse modelo e aplicou, e fez os testes, tá? Dos recebimentos federais com os índices de desenvolvimento humano. Então, o referencial teórico primeiro traz essa parte da descentralização, né, prevista pela Constituição Federal de 1988, de recursos, né? Antes, o governo federal cuidava de tudo e agora não. Voltou-se para os municípios, né? E os repasses são feitos, né, para o município. E aí a gente fala um pouquinho, né, da política de assistência social, é relativamente nova, mas dentro dela fala da descentralização, né? Político-administrativa, fala também da participação da população para melhores políticas e primazia da responsabilidade do Estado na política de assistência social e em cada esfera do governo, né? E centralidade na família também. E assim, nós precisamos, né, para fazer assistência social, de recursos vindo da União, Estado, entre outros. Quais são os tipos de receitas federais que chegam para os municípios? Transferências constitucionais, que são dos royalties, dos petróleos, legais, que são as específicas para saúde e educação, voluntárias ou de convênios, né, que vem através de sistema de convênios, pode ser emendas, outros, transferências ao cidadão, pode ser benefício de prestação continuada, Bolsa Família, entre outras, né? E aí a gente fez toda uma revisão de autores falando sobre isso, alguns falam da gestão mais eficiente em escritório de projetos com relação às receitas públicas e outros falam de modelos de literatura todos quantitativos relacionando ao IDH a várias coisas, tá? Então, um é eficiência eletrônica IDH, o outro futuro, IDH futuro, receita total, IDH e PIB per capita, e outras coisas, né? Então, para isso, depois da revisão da literatura, a gente criou duas hipóteses. As duas foram testadas, eu vou mostrar para vocês. E são essas duas hipóteses, que os recebimentos do governo federal têm relação à independência e que o IDH dos municípios tem relação com as variáveis de recebimentos do governo federal nas estudadas. A metodologia são essas três cidades, como eu já falei. Foram captados recursos do SICONF, né, plataforma do governo federal, do Sistema de Transferências Voluntárias, SIG-TV, e entre outros, né? Então, a gente pegou tudo, emenda, benefícios pagos ao cidadão, dois que eu mostrei, certo? E a gente testou primeiro para emendas, benefícios ao cidadão e ministério, a gente teve esse modelo, e esse modelo teve um R2 ajustado de 45%, né? E aí a gente foi ver o fator P para ver quais eram os índices que mais contribuíam, benefícios ao cidadão e emenda. Diante disso, o que a gente fez? A gente, tá? P034, puxou até a literatura que também concorda com a gente.
Então, a relação é muito forte, né, da correlação de emendas e ministério e benefícios ao cidadão. E esses que tiveram correlação forte, a gente testou de uma forma e foi chegando no modelo mais adequado. O modelo mais adequado que a gente entende que possa ser replicado em outras pesquisas apontou 48% de relação entre índice de desenvolvimento humano e recebimentos do governo federal, tá? Então, é o que esse artigo propõe.